Olá! Os participantes desse projeto incluem a Emily, eu, que sou a Helena, a Nicole, o Balduino, o Oswaldino, Andrei Leandri, o Werther Alexandre e Assis Francisco Castilhos. Essa pesquisa ela foi realizada no campus Araranguá, que é o meu campus, no edital Universal 2/24, da PROP, e chamada pública interna do campus Araranguá de 2024. Hoje a gente vai apresentar o nosso tema, que é o desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados remoto para bebedouro apícola termosolar. O bebedouro apícola termosolar, ele é um protótipo em estudo. Como o nome sugere, ele busca fornecer água às abelhas através do uso da energia solar. E a sua história começa com uma necessidade crucial, que é a sobrevivência das abelhas. Então, vocês sabiam que a água ela é tão vital para as abelhas quanto para a gente? Elas utilizam a termorregulação da colmeia para diluir o mel e para alimentar as larvas. Em períodos de seca ou escassez hídrica, a falta de água ela pode ser devastadora para as colônias, comprometendo a sua sobrevivência e a produção de mel. Então, a ideia para esse bebedouro ela surgiu do professor Oswaldino, que buscou uma solução otimizada e sustentável, com baixas perdas por evaporação e capacidade de aproveitar a água da chuva, que dispensa a necessidade de energia elétrica ou o uso de dispositivos eletrônicos. Então, o bebedouro apícola termosolar, ele se trata de um sistema com um reservatório principal, pintado de preto, vedado, que pode conter até 3 quartos de água, e ele utiliza a energia solar para aquecer a porção de ar ou o seu interior. Esse aquecimento, ele gera uma expansão que, por sua vez, ele impulsiona a água para um distribuidor, que é acessado pelas abelhas. É uma forma inteligente de utilizar um recurso abundante, que é o sol, para resolver um desafio ambiental e apícola também. O princípio do funcionamento desse bebedouro, ele se assemelha ao de uma máquina térmica, onde o ar é o fluido de trabalho que deve gerar a pressão necessária ao bombeamento da água. Durante o resfriamento à noite, né, que no caso a água, ele acaba sendo reposto pela redução da pressão interna e assim reabastecendo para um novo ciclo. Então, apesar do bebedouro ter um ciclo simples de compreender, a dinâmica que permite o seu funcionamento é bem mais complexa. Isso ocorre pois existem muitas variáveis que influenciam na capacidade do bombeamento diário. As principais variáveis externas que influenciam são a temperatura ambiente, a irradiação solar e o vento. E as internas, como o volume da água, a temperatura inicial e a pressão interna. Devido à dificuldade de coletar alguns dados manualmente e correlacionar as inúmeras variáveis para construir adequações de comportamento e demonstrar cientificamente o seu potencial no ambiente real, surgiu uma necessidade do monitoramento em campo continuado desse sistema. O objetivo do projeto foi desenvolver um sistema de aquisição de dados que monitore essas variáveis, o qual precisa atender a alguns requisitos fundamentais. Primeiro, comunicação remota a longa distância para coletar o dado em apiários distantes. 2. Armazenamento local de dados, com um backup para a segurança da informação. 3. Autonomia energética, porque ele deve ser autossuficiente e, claro, ter baixo custo para ele ser viável para ser produzido com recursos acessíveis. E para levar esse projeto a um novo nível, a gente integrou um sistema de aquisição de dados, que é o verdadeiro coração do monitoramento. Dando sequência na nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre o coração do nosso sistema de aquisição de dados. Bom, inicialmente, o nosso sistema de aquisição de dados, ele é composto basicamente por um bebedouro, que fornece água para as abelhas, é composto também por sensores, que esses sensores é que acabam por captar os dados que a gente precisa para poder aferir os resultados. Bom, como é que esses dados são captados? Bom, inicialmente nós temos aqui o bebedouro, que fica na parte externa. Temos aqui um ESP32, um microcontrolador, que acaba por se comunicando com os sensores. Já no laboratório, nós temos o nosso gateway, ou seja, nós temos o nosso receptor, que recebe todos os dados fornecidos pelo ESP32. E esse nosso provedor, ao receber os dados, vai publicar via nuvem e, automaticamente, também os dados estarão sendo apresentados em uma planilha.
Bom, aqui tem basicamente detalhamento dos sensores que fazem parte do nosso sistema de aquisição de dados. Temos aqui o provedor, que é o nosso bebedor. Dentro desse nosso bebedor, nós temos sensor de nível, temos sensor de temperatura, temos sensor de pressão. Já na parte externa, nós temos a integração com o painel solar. Nesse painel solar, nós temos o controlador de carga, que controla a carga que está sendo emitida nas nossas baterias. E temos também o nosso servidor de dados, que é o ESP32 LoRa, que se conecta através de uma rede Wi-Fi. Bom, aqui tem basicamente um esquema de como é que é a estrutura interna do nosso sistema de aquisição de dados. Aqui temos um bebedouro, temos aqui cabos e sensores que estão acoplados ao nosso bebedouro. Tem aqui a antena que nos ajuda a garantir qualidade no sinal do nosso ESP32. Temos aqui um regulador de tensão que nos ajuda a baixar a tensão, a tensão desejada. Temos o carregador de bateria que mantém as nossas baterias carregadas e assim mantém o nosso sistema ligado o tempo todo. Bom, aqui temos algumas operações do SAT, nesse caso da coleta e análise de dados. Na imagem ao lado, nós temos basicamente o nosso protótipo, ou seja, o protótipo que a gente fez inicialmente. Aqui nós temos um anemômetro, que capta a velocidade do vento. Temos aqui um pluviômetro, que capta a quantidade de chuvas caídas num determinado dia. E temos aqui o painel solar, que vai nos ajudar a carregar a bateria. Já que nós temos a estrutura interna do nosso provedor, ou seja, inicialmente nós temos aqui o controlador de carga, que vai nos ajudar a manter a carga da nossa bateria. Temos aqui o nosso ESP32, que é o nosso emissor, que capta os dados dos sensores que estão nesse painelzinho. Bom, testes futuros. Bom, inicialmente é um trabalho que está em desenvolvimento. Então, por ser um trabalho que está em desenvolvimento, então a gente pretende fazer mais testes para conseguir maiores resultados. Isso vai nos ajudar a ter uma pesquisa bem mais sólida. Bom, vou mostrar um pouquinho da nossa plataforma online que foi desenvolvida, onde a gente consegue facilmente visualizar os dados remotamente. Bom, inicialmente nós temos aqui, ou seja, nós conseguimos, a partir dessa plataforma, conseguimos visualizar os dados da temperatura, umidade, pressão, vento, nesse caso a rajada, né, a velocidade do vento, o índice de radiação. Temos aqui alguns sensores adicionais que acabam medindo as variáveis ambientais dentro do bebedouro como fora do bebedouro. Bom, aqui a gente pode fazer também a visualização de alguns gráficos de como é que está o comportamento dessas nossas variáveis. Bom, nós conseguimos facilmente navegar aqui na nossa plataforma. Por exemplo, aqui nós temos o gráfico de pressão, gráfico de temperatura, umidade, sensor, pressão. Aqui a gente consegue facilmente ver os valores que a gente deseja. Bom, nesse nosso sistema a gente consegue também gerar relatórios, conforme está apresentado na imagem. Conseguimos facilmente ver o estado das leituras que foram feitas, ou seja, a quantidade de leituras que foram feitas em um determinado período. E ele é um sistema bastante prático, ou seja, qualquer pessoa consegue facilmente acessar o sistema e automaticamente ver as variáveis que estão sendo medidas. Finalizando aqui a nossa apresentação, primeiramente, nossos agradecimentos vão para os professores Oswaldino, professor Werther, o professor Emerson, o professor Andrei e os professores que participaram de forma direta ou indiretamente neste trabalho, pelo apoio e conhecimento compartilhado e orientação que foram fundamentais no desenvolvimento deste trabalho. E sem esquecer a instituição de apoio, IFSC, nesse caso é a chamada Universal, pela concessão da bolsa interna com os recursos financeiros. E muito obrigado.